Um dia eu estava assistindo um documentário e nesse documentário mostrava os oceanos, os mares, os rios mais limpos do mundo. E era muito bonito ver aqueles rios de água cristalina, uma água pura, limpa. Quando as câmeras mostravam, dava para ver os peixes lá nadando lá embaixo, dava para ver até a areia, aquela água puríssima. Eu sei que quando eu acabei de ver aquele documentário, eu saí de lá dizendo assim: meu Deus, a minha alma precisa estar desse jeito. A minha alma precisa estar limpa, sem nenhuma sujeira, pura. Porque os nossos pais, Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, antes deles pecarem, era assim que a alma deles estava, limpa, pura. Jesus vem do céu, porque Ele é puro, Ele é santo, não existe trevas, não existe sujeira. E quando nós olhamos para a manjedoura e vemos o Filho de Deus, é assim que nós devemos olhar para Ele e dizer: como Deus é puro, como Deus é santo, nele não há pecado, nele não há sujeira. E eu preciso ser assim. E Ele veio do céu justamente para deixar a minha alma pura, a tua alma pura, a tua alma santa. Porque é isso que agora João, o apóstolo, nessa primeira carta que ele escreveu, ele está dizendo assim. Primeiro ele diz que nós somos filhos de Deus. Olha bem, se nós somos filhos de Deus, e Deus é puro, Deus é santo, nele não há sujeira nenhuma. Aí voltemos de novo ao que eu falei da água cristalina. Se nós somos filhos dele, nós temos que ser assim. E é o que ele está dizendo. Que aqueles que são filhos de Deus, nele não há pecado, não há iniquidade. O que é a iniquidade? O iníquo é aquele que é mau. Por isso que São João está dizendo aqui também. Olha, quem pratica a iniquidade está no pecado. Então como é que eu me ufano por aí dizendo eu sou filho de Deus? Mas como é que o filho de Deus não se envergonha de estar sujo, de estar no pecado, de estar com a alma impura? Não, Padre José Augusto, mas Deus me conhece. Pior que é isso mesmo, né? Ele te conhece. E quando Ele olha para você e olha para mim e vê a nossa alma suja, Ele fica triste. No fundo, Ele diz assim: a morte do meu filho foi em vão. Você nem luta contra o pecado. Você nem luta para tirar de você. Você está contente porque você é pecador e Deus veio para o pecador. Deus veio para o pecador, mas para dizer para o pecador: pare de pecar, pare de me ofender. Foi para isso que Ele veio. Porque eu quero que você seja parecido comigo. Aí São João está dizendo aqui, todo aquele que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se ele é puro, nós temos que ser puros. E aí ele diz assim, que aquele que é puro, que é santo, que não pratica iniquidade, não somente é chamado filho de Deus, mas ele diz assim, que esses verão ele tal como ele é. Então, como é que hoje nós vemos Jesus? Nós vemos ele na presença da Eucaristia. É ele que está lá na sua presença real. É ele mesmo na sua divindade, na sua natureza humana, como Deus e Senhor.
Nós o vemos quando a palavra dele é proclamada, nós o vemos no irmão, essa pessoa aí que está do seu lado, nós devemos vê-la nessa pessoa, o próprio Deus. Mas, meus irmãos, é tudo velado. É como se tivesse uma escama na nossa frente, ou um pano que nos impede de enxergá-lo como ele é. E ele está dizendo que nós só o veremos como ele é quando nós passarmos desta vida e formos ao encontro dele. Mas quando nós passarmos desta vida e formos ao encontro dele, é preciso que nós estejamos sem pecado, puro e santo. Só entra lá e só vai vê-lo quem é puro e quem é santo. São Francisco de Assis conseguiu. Santa Verônica Giuliani conseguiu, está lá, está vendo. Agora eu pergunto, nessa vida que você leva, você acha que você vai ver Deus como Ele é? Porque nós não temos outra alternativa. Ou nós o vemos, ou veremos como Ele é, ou nós não o veremos. Não tem alternativa. Então qual é a única forma? Bem, se Ele é aquele que tirou o pecado, que tira o pecado de todos nós, quando Ele morre na cruz, então, agora nós temos que fazer jus ao que Ele fez conosco. Então agora eu tenho que lutar para não pecar. E como eu digo aqui para vocês, primeiramente, meus irmãos, se você quer ver Deus, se você quer ir para o céu, a primeira coisa que tem que existir na tua vida é não existir, é o pecado mortal. Quem estiver em pecado mortal não verá Deus, não irá para o céu. Porque o que nos impede de entrar no céu é o pecado mortal. Mas, Padre José Augusto, o que é o pecado mortal? Pega lá os 10 mandamentos e vai dando uma zoiada lá nele. Mas não dá uma zoiada assim não, né? Uma olhada assim. Não, separe em cada mandamento. E também, na medida que o próprio Deus for mostrando para você que você está naquele dali, não fica dizendo mas, não, diga que você está mesmo. Não fica justificando não. Porque diante de Deus nós não nos justificamos, porque Ele nos conhece, Ele sabe. E se Ele mostrou é porque você está. E se você estiver nesse, olha, não deixa para amanhã não. É para hoje. Tem que buscar um sacerdote. Pecado mortal só se tira no confessionário, viu? Não fique pensando que você vai tirar o seu pecado de outra forma. É no confessionário. Os nossos irmãos evangélicos caíram, infelizmente, na tentação de dizer que não precisa ir. Eles dizem que eles confessam aí não sei aonde, né? Diz que é no quarto. Não sei, estão falando aí. Eles caíram na tentação da investida do diabo, porque o diabo sabe que o único lugar onde nós podemos tirar o pecado é no confessionário, nós católicos. Ele enganou. Os evangélicos acreditaram e os evangélicos estão nessa onda. Mas nós não. Tem que ir no confessionário. Quem for no confessionário, quem não for, estando em pecado mortal, se morrer, a morte de Jesus na cruz foi em vão na tua vida. Vai para o quinto dos infernos e de lá nunca mais vai sair. E se você acha que eu estou mentindo, você acha que não é bem assim, continue nessa vidinha. Não se confessa não, que você vai ver. Quando você morrer, você vai ver se eu estou com a verdade, porque agora eu estou com a verdade. Essa é a verdade. Se tem alguém dizendo por aí que essa não é a verdade, é um mentiroso. Pecado mortal se tira no confessionário. E aqui eu estou falando para o cristão que já é batizado, né?
Para quem não é batizado, o pecado mortal é tirado no batismo. Mas nós já somos batizados, não tem outra alternativa, não tem outro batismo, não se batiza de novo. Tem gente se batizando de novo, burro, não se batiza de novo, é só uma vez na vida. Não inventa história. Aí, olha, água cristalina. Mas não tem aquela água meio salobra? Que dá para ver um pouco, dá para enxergar, mas não vê com aquela clareza da água cristalina. Essa água meio salobra é o venial. Esse pecado venial também precisa ser tirado. O pecado mortal leva para o inferno, o venial leva para o purgatório. E eu não quero ir para o purgatório, mas não sei, eu vou ter que passar por lá. Aí eu encontrei uma outra alternativa, né? Eu tenho procurado me confessar de 15 em 15 dias para tirar os veniais da minha vida. Eu já estou começando a perceber que já está na hora de eu ir ao encontro de um sacerdote para tirar os veniais. Já estou começando a notar algo que já está me dizendo, está na hora, está na hora. Já comecei o ano irritado. A irritação é um pecado venial. Essa língua aqui, ó, é porque vocês não moram comigo. Coça para falar mal dos outros. Venial. Tem que tirar. Bem, eu sei que você vai dizer assim, mas Padre José Augusto, os pecados veniais não são perdoados na hora, na missa, no momento do ato penitencial? Sim. Mas São João Paulo II, né, ele disse que é bom também buscar o sacerdote para confessar. Porque o sacramento do perdão dos nossos pecados assim, é o sacramento da penitência. Deus perdoa-nos no Calvário, e essa é a grande verdade. Mas Deus criou também o confessionário para nós irmos lá. Porque aquele pecadinho que você vai guardando, vou dar um exemplo. Pegue um saco e comece a colocar um grãozinho de areia. O grãozinho de areia é o pecado venial. Você coloca um grãozinho lá, outro grãozinho, outro grãozinho, outro grãozinho, outro. Vai ver, com pouco de tempo o saco vai estar ou não pesado? Vai estar cheio. Eu fico abismado de saber que tem católico que não se confessa. Eu não consigo entender isso, não. Como é que você se diz filho de Deus e você não encontra pecado em você? Vem aqui que eu vou adorar você agora. Porque só Jesus, a Trindade, é digna de todo louvor e de toda adoração. Então nós nos prostramos diante de Deus, porque Deus é puro, Deus é santo, nele não há pecado. Ele é Deus, então eu me prostro. Então, se você não se confessa, você está dizendo que você não tem pecado. Então, se você não tem pecado, vem aqui, eu vou colocar 2 velas, uma de um lado e outra do outro, eu vou colocar você no meio, eu vou pegar um incenso, vou te incensar, e depois eu vou me prostrar diante de você e adorar você. Eu vou deixar de adorar a Deus para adorar você, porque agora eu encontrei um outro Deus. Então, hoje, eu vou envergonhado diante de outro padre, que é um homem igual eu, pecador igual eu, e eu vou chegar lá e vou já confessar esses pecados que Deus já está dizendo assim. Padre José Augusto, cria vergonha na cara de novo. Meu filho, eu quero que você seja puro e santo. Olha a iniquidade aí. E sem contar, né, que, meu Deus do céu, quantas comunhões feitas por aí, de pessoas que frequentam a igreja, quer seja no domingo ou diariamente, e entram sujos e vão comungar. E vão receber Deus assim. Porque para receber Deus nós temos que recebê-lo
na graça. Então, olha bem, quando eu falo que de 15 em 15 dias eu me confesso e luto para não ser pecado mortal, que é só venial, quanto mais eu vou me confessando, eu vou atingindo o grau de santidade necessário, eu vou ficando mais santo. Quanto menos eu me confesso, menos santo eu fico. Quanto mais eu me confesso, muito mais santo eu vou ficando. Quanto mais eu me confesso e arrependo-me dos meus pecados, eu vou me assemelhando a Deus, que é puro e santo. Quanto menos eu me confesso, eu me assemelho ao diabo, que é só treva.